Nascimento. Nossa disciplina é Teoria da História 1. E no bloco 1 nós vamos estudar os fundamentos e conceitos do positivismo enquanto teoria da história. O que nós veremos nessa corrente positivista? Né? O positivismo, que é mais atribuído a Augusto Comte a partir do século XIX, tem na realidade suas raízes já na antiguidade, como o chamado empirismo. E no século XVI, XVII e XVIII, as raízes dessa corrente positivista vão ser discutidas ainda através de Hobbes e de Descartes, mas é no século XIX que o Augusto Comte vai trabalhar, vendo até de uma forma pioneira a história enquanto ciência, mas uma teoria no mínimo contraditória. O século XIX é o período que está em ebulição as diversas correntes científicas e que também está por lá se desenvolvendo a questão da industrialização no mundo, na Europa, né, especificamente. Você vai ter, discutindo o século XIX, o Augusto Comte com a corrente positivista, onde ele defende a questão da industrialização. O Augusto Comte acreditou que deveria restabelecer a ordem da Revolução Industrial, que havia sido interrompida pela Revolução Francesa. Né? Então, ele acreditava que as classes deveriam existir sim, e defendia a exploração do proprietário das indústrias, do industrial, sobre os operários, contrário do que fez Karl Marx no mesmo século. O positivismo pregou, apesar de estar superado os seus princípios, mas existe hoje ainda pessoas que defendem, direto ou indiretamente, a questão positivista. Veja o exemplo. Na bandeira da República Brasileira, na nossa bandeira atual, tem lá os termos ordem e progresso. É um princípio positivista, que ninguém pensou em mudar, ninguém nunca nem cogitou essa ideia de mudar. O Comte acreditava que, para se analisar a sociedade a partir das ciências humanas, a partir da história, por exemplo, você deveria ter uma unidade metodológica, que da mesma forma que você analisou, ou que se analisa as ciências naturais, como a biologia, por exemplo, ou a física, você usaria esse mesmo método para analisar as ciências humanas, o que é uma coisa complicada de se entender, não é? Então, o historiador, o cientista social ou das ciências humanas deveria ser neutro, ter um nível de afastamento entre o pesquisador e o pesquisado, ou o pesquisador e o objeto da sua pesquisa, como você pode fazer nas ciências naturais, e que a sociedade deveria ter lá a separação por classes sociais, obviamente, mas que deveria cada um desempenhar o seu papel de uma forma neutra, sem haver conflito, haveria então o progresso. Bastante discutível isso, não precisa ir muito longe para que o estudante perceba quanto é difícil de se aplicar. Um ponto interessante do positivismo é a preservação e o cuidado com o documento escrito, porque como fontes escritas, o positivismo colocou que o documento oficial é o documento escrito, a fonte é o documento escrito, né? Seria o documento escrito. Claro que é uma fonte, mas não a única, nós já sabemos disso na atualidade. Então, o documento escrito de uma história política, essencialmente, e esse documento oficial, dessa história oficial, seria a história dos grandes líderes políticos, dos reis, dos imperadores, dos donos do poder, né? Como Raimundo Faurot cita em suas obras. Então, a fonte seria a fonte oficial, as atas, os decretos, as constituições de homens que são homens de poder, né? que pregou uma história, essa seria a história oficial. E as pessoas das classes populares, essas não teriam histórias, não teriam muita importância. Então, uma história neutra. Essa corrente positivista vigorou
durante muito tempo na história, no ensino de história no Brasil, né, que é a realidade que nós conhecemos mais de perto, e essa corrente é responsável por um período da história onde as pessoas acreditaram que o importante seria gravar datas, nomes, grandes eventos, nomes de autoridades. Tem gente ainda hoje, por incrível que pareça, acreditando que isso é história. Então essa corrente é responsável por uma história que se tornou cansativa e que para o jovem estudante ela foi prejudicial, e hoje essa disciplina, essa ciência vive também ainda na incumbência de tirar essa imagem que se fez dessa história positivista, dessa história factual. Avaliação no bloco 1. Teremos logo na abertura da disciplina a abertura também do fórum, que já está lá no AVA, e o Fórum 1 vai tratar desse tema, do positivismo. Os alunos vocês deverão, portanto, fazer um mínimo de 3 interferências na provocação que já está lá postado, feita pelo professor formador, e vocês vão colocar o resultado das leituras de vocês, o senso crítico de forma reflexiva, vão conversar com os colegas, vão conversar com a provocação do professor e vão conversar com as interferências também do tutor à distância. Então, essa é a avaliação do bloco 1. Para auxiliar vocês nas discussões desse fórum, eu já indico lá a leitura do módulo básico da disciplina, em torno da página 16, é a parte introdutória mesmo do texto, que fala de positivismo. Vocês vão encontrar isso com facilidade. Vocês vão encontrar também em um segundo módulo, e vocês vão encontrar em um segundo texto, todos postados no AVA, 2 módulos e mais um artigo, e vocês vão se ater à parte que fala do positivismo. Aconselho que façam a leitura dos 3 materiais que você tem lá na parte específica de positivismo, e façam suas anotações e discutam no fórum a partir das concepções que vocês acharam mais ajustadas para a provocação que está lá postada. Não deixem de participar do fórum do início. O período é curto, a disciplina, de uma forma geral, pela dinâmica que é o curso semipresencial, ele é um tempo considerado curto, é uma disciplina de 60 horas, mas o tempo é considerado curto se vocês forem protelando o momento das leituras e de participação. Não deixem para participar apenas no fim, participem a cada dia, porque se vocês deixarem para postar 3 contribuições de vocês seguidamente, nós vamos perceber, o tutor à distância vai perceber, e você vai perder um pouco do valor que a sua contribuição deveria ter. Participem de uma forma reflexiva, o mínimo de 3, mas vocês podem participar quantas vezes julgar necessário além dessas 3. Façam isso durante o período do fórum, que é de aproximadamente 12 dias, 10 a 12 dias. Então, comecem a partir do dia 26, e vocês vão ter até o final desse fórum 1, para que entrem depois já no fórum 2. Warning, proximity alert.